Vamos orar, eu quero compartilhar duas palavrinhas hoje, uma pequenininha e uma grandinha, não sei, duas pequenininhas, não sei, o tempo é Deus que comanda, né? Mas eu quero orar, Deus tem ministrado muito nesses últimos dias, nas últimas semanas, né? Que o fardo dele é leve, o jugo dele é suave. Chegou alguém aqui, né, com algum tipo de peso, algum tipo de cansaço, opressão, está orando nesse momento, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, tua palavra diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, sobrecarregados, que o Senhor nos aliviaria, Pai. O Senhor tem prometido, Pai, que aqueles que vão a Ti, de maneira alguma o Senhor lançaria fora. E aqueles que vão a Ti, Pai, com algum tipo de fardo, algum tipo de peso, de jugo, de opressão, de angústia, de ansiedade, o Senhor removeria, Pai, e compartilharia conosco do Teu fardo que é leve e do Teu jugo que é suave. Por isso, Senhor, nós viemos a Ti nessa noite e te pedir, Pai, o cumprimento dessa palavra. Chegou alguém aqui, Pai, com algum tipo de fardo, algum tipo de peso, de cansaço, desde já nós queremos te pedir, Pai, que o Senhor remova todo o fardo, todo o peso, todo o jugo, toda a opressão desse ambiente, das nossas vidas. Que o Senhor compartilhe conosco da Tua paz, que excede todo entendimento, Pai. Que o Senhor nos dê o Teu refrigério, que o Senhor nos dê o Teu alívio, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor Jesus. Vem nesse lugar, vem com a Tua unção, que despedaça todo o jugo, Pai. Vem com a Tua glória sobre esse lugar. Nós precisamos de Ti, Pai. Tua palavra diz: sem Ti nada podemos fazer. Nós reconhecemos, Pai, que não podemos nada sem Ti. Por isso te pedimos, Espírito Santo de Deus, assume o controle, assume o comando, a direção dessa reunião. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria convidar quem trouxe a sua Bíblia, se puder abrir comigo em Gênesis 14 ou 14. Gênesis 14. Mais uma vez, seja bem-vinda, Sara, né, que vem pela primeira vez aí, ela e a sua Stephanie, sua irmã, e os demais que já são da casa, né, sejam bem-vindos. Amém. Amém. Amados, algo que Deus tem assim, eu não vou usar a palavra incomodado, porque a palavra incomodado não é a palavra correta. Eu creio que não é a palavra correta. Mas pelo menos Deus tem me lembrado, né? Tem me direcionado, desde quando a gente fechou, né, tomou a decisão de mudar, né, de Nova Trento aqui para a garagem da nossa casa. Desde então, nós não celebramos mais a ceia e também não ministramos mais dízimos e ofertas, né? Então já são praticamente 3 meses, né, sem ministrar ceia e sem ministrar dízimos e ofertas. E eu creio, e tenho certeza disso, né? Deus vem ministrando no meu coração ao longo da semana, que a gente precisa retomar. Embora nós não estamos aqui num templo, a palavra de Deus é clara, né? Quando 2 ou mais pessoas se reúnem em meu nome, ali eu estou no meio delas. E diga-se de passagem, a igreja primitiva, né, em grande parte não tinha templo para se reunir, né? A igreja primitiva, a maior parte da igreja primitiva, é só ler o livro de Atos dos Apóstolos, ele se reuniu nas casas, né? Depois, eu imagino que começaram a edificação dos templos, né? Mas no início, a cultura judaica, por exemplo, eles tinham as sinagogas, né? Na cultura judaica, tinham as sinagogas, mas no cristianismo, no início, até onde eu sei, a reunião do povo era nas casas, à medida que as pessoas iam se convertendo, então eles se reuniam nas casas, né?
Eu imagino que depois, então, quando a igreja foi crescendo, tomando outras dimensões, eles começaram a se reunir também nos templos, né? Então, o fato da gente não estar num templo, isso não é nenhum impedimento para que a gente também ensine sobre dízimo, sobre ofertas e também celebre a ceia. Embora eu sempre... A minha orientação em Nova Trento, sempre eu deixei os líderes de célula bem à vontade, né, para ministrar ou não sobre ofertas e tal, porque a gente sabe a realidade daquela cidade abençoada, né, Léo? E a batalha espiritual que a gente tem naquela cidade, em específico essa questão que envolve finanças, né? Mas isso é uma outra pregação. A questão é que eu sinto que a gente precisa voltar a ensinar sobre esse assunto. Nós temos sido muito ministrados pela nossa cobertura espiritual sobre a prosperidade do reino de Deus, né? Há uma promessa no livro de Isaías, né? Que Deus vai nos dar os tesouros encobertos. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Isaías 45. Isaías 45, 3. A palavra de Deus vai dizer, né? Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Então, nós temos sido muito ministrados especificamente nesse texto de Isaías 45, 3, né? Dar-te-ei os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Então, há uma promessa que Deus vai nos dar tesouros, né? Das trevas e riquezas encobertas. A verdade é que Deus quer nos prosperar, Deus quer abençoar os filhos dele. Agora, para todos os efeitos, o reino de Deus, né? No reino de Deus, eu já ministrei aqui que muitas coisas nós alcançamos por causa da graça de Deus, mas para todos os efeitos no reino de Deus se move por princípios, né? E um dos princípios é a lei da semeadura e da colheita, né? A palavra de Deus diz em Provérbios, né, que a alma generosa vai prosperar. Então, se uma pessoa é mais generosa do que a outra, biblicamente, se é que é verdade que a Bíblia é a verdade, ela é a palavra de Deus, biblicamente, uma pessoa que é mais generosa, ela vai prosperar mais do que aquele que é menos generoso, né? E aí, eu queria ler o texto de Gênesis 14, que é o primeiro lugar na Bíblia quando a gente vai ler sobre o dízimo, né? Que a gente vai ver que não tem nada a ver com lei e nem com mandamento, tem a ver com generosidade. O primeiro lugar na Bíblia que aparece a palavra dízimo está em Gênesis 14, a partir do versículo 17, que vai dizer assim: depois que Abraão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro no vale de Safé, isto é, o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou Abraão, dizendo: bendito seja Abraão, que deu pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. Então Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Ok? Até aqui o suficiente. Então essa palavra, né, diz que alguns servos de Abraão vinham de uma batalha. Na verdade, eles foram lutar contra
aqueles que haviam prejudicado Ló, né? Que era sobrinho de Abraão. E depois dessa batalha, eles vêm vencedores dessa batalha e eles trazem os despojos de guerra, né? E Abraão, então, ele pega uma 10ª parte desses despojos de guerra e ele se encontra com um sumo sacerdote chamado Melquisedeque. E esse Melquisedeque decide celebrar a ceia, né, com pão e vinho. Ele traz, né, o pão e vinho para celebrar a ceia com Abrão. E Abrão, então, ele abençoa Abraão, declara, né, bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E após ele celebrar a ceia e abençoar Abrão, Abraão simplesmente pega o dízimo dos despojos da guerra e ele reparte tudo com Melquisedeque. Então aqui é o primeiro lugar na Bíblia que que aparece a palavra dízimo, que todo mundo aqui está careca de saber que é a 10ª parte da nossa renda, né, dos nossos ganhos. E aqui não diz que era lei, não havia nenhum tipo de lei, não havia nenhum tipo de mandamento, né, pedindo alguém para fazer isso. Abraão simplesmente, num gesto de generosidade, ele decide entregar, né? Então a gente aprende aqui, de uma maneira muito simples, muito clara, que o dízimo, ele vem antes da lei. Depois Deus decidiu, o nosso aluno, aí, futuro pastor, apóstolo Marco Antônio, né, recebe aí, Deus decidiu depois implementar a lei dos dízimos, lá em Levítico, né, para sustento dos levitas, né, que era uma das tribos de Israel que não tinha direito à herança. E eles eram os responsáveis por cuidar dos utensílios sagrados, do tabernáculo de ouro, das coisas de Deus. Então Deus estipulou que o dízimo deveria ser então recolhido para sustentar essa família dos levitas, que basicamente não tinham herança nas tribos de Israel e basicamente a vida deles era para servir o Senhor. Mas, como a gente vê aqui na passagem de Abrão, o dízimo ele vem antes disso. O dízimo foi um gesto de um homem que estava agradecido a Deus por ter vencido uma batalha, vencido uma guerra, e ele, ao se encontrar com o sumo sacerdote, ele identificou que aquele homem era um representante do Deus Altíssimo. Ele decide então entregar a 10ª parte dos despojos de guerra para esse homem. Então veja que aqui não tinha lei nenhuma, não tinha mandamento nenhum, simplesmente foi um gesto de generosidade, um gesto de gratidão. E eu vejo que é isso que Deus espera de nós, né? Hoje nós estamos na época da graça, né? E há quem diga que agora estamos na época da graça, não precisa mais dar o dízimo. Eu não vou entrar no mérito da questão, né? A questão toda é que é uma questão de gratidão, né? Se eu reconheço tudo que Deus representa para mim, o que Jesus fez por mim, o alto preço que Ele pagou por mim, o que Ele quer de mim não é só o dízimo, Ele quer de mim, Ele quer a minha vida como sacrifício vivo, né? Ele quer que eu entregue o meu corpo como sacrifício vivo. Então, na verdade, Novo Testamento não é mais 10%, Novo Testamento agora é 100%. O apóstolo Paulo disse, rogo-vos, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos, né, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o vosso culto racional. Então, agora na nova aliança, Deus ele quer tudo de nós. Ele quer o nosso tudo. Ele quer a nossa vida como sacrifício vivo. Então, se eu tiver esse entendimento que Deus quer o tudo, o que custa, né, eu entregar para Ele uma parte, né, daquilo que eu ganho? E ainda Deus prometeu, né, que se eu entregar uma parte, Ele vai abençoar, né? Porque o dízimo ele também pode ser interpretado como uma primícia, né? Embora nós acreditamos que são coisas separadas, né? Existe dízimo, existe oferta, existe primícia e existe esmola. Mas
há também quem interprete que o dízimo é uma espécie de primícia, porque ele é uma parte, né? Ou a primeira parte do nosso ganho. Enfim, a Bíblia tem uma promessa em Malaquias capítulo 3, versículo 10, que se eu trazer todos os dízimos à casa do Senhor, à casa do tesouro, e aqui a nossa garagem aqui está representando a casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, depois fazer prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior a abastança. Então Deus está prometendo aqui, né? Hoje, prometendo nos abençoar. Hoje nós não temos mais despesa de aluguel, nem de luz, nem de água. Mas isso não nos impede de cumprir o princípio. Até porque, né, vou compartilhar com vocês aqui algo que eu não tinha falado para ninguém ainda, acho que só para minha esposa, mas durante esse período que a gente ficou, né, praticamente 3 meses sem recolher dízimos, ofertas, Deus falou claramente comigo, né, que a partir de agora a nossa família, né, que representa aqui uma família sacerdotal, que está se colocando à disposição, né, do reino e de vocês, Deus nos autorizou, né, se a gente quiser pegar um salário, pegar uma parte desse dízimos, ou usar esse dinheiro para as nossas despesas, ou para gasolina, enfim, Deus nos autorizou a fazer isso. Então, mais do que justo, né? Eu creio que esse é o principal motivo, né? A maior prioridade deve ser realmente o sustento dos sacerdotes, né? Porque as pessoas são mais importantes do que coisas, né? E às vezes nós gastamos valores enormes, né? Com aluguel de prédio e tantas outras coisas, né? Que não são mais importantes do que o ser humano, né? Então, não que não possa, né? Às vezes o prédio é importante, né? Se daqui a pouco Deus abençoar e a gente começar a crescer aqui, não tem que alugar uma sala de novo, né? Mas a gente nunca pode esquecer que pessoas são mais importantes do que coisas. Então, para não me estender mais, só queria deixar essa breve palavra, que a partir de agora a gente vai voltar a tocar nesse assunto de novo, vai voltar a ensinar, porque eu preciso ensinar sobre isso, até porque se eu não ensino, eu estou pecando contra Deus e estou impedindo vocês de semear, e automaticamente quem semeia pouco, colhe pouco, quem não semeia nada, não vai colher nada. Embora a gente não deva semear esperando receber, a gente tem que semear porque nós somos gratos a Deus por tudo que Ele já fez por nós. Ainda assim, Deus vai ser fiel à sua promessa, né? Quem semear muito vai colher muito, quem semeia pouco vai colher pouco. Amém? Vamos então, se alguém veio preparado, né? Se alguém veio preparado, quiser, a gente vai estar nesse momento adorando a Deus com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Bom estarmos aqui louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, num só amor, num só Espírito. Deus, venha nos abençoar, que essa união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar, que esta união nunca falte para nós. Tempo para isso,
para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Tempo para isso, tempo para louvarmos a Deus, um só amor, um só Espírito. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Deus, venha nos abençoar e que esta união nunca falte para nós. Diretamente do fundo do baú. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, Senhor, quero te dar graças, Pai, pela vida de cada um que pode estar dizimando, ofertando nessa noite, na tua presença. E eu quero, Pai, abençoar cada um aqui no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que verdadeiramente o Senhor venha abrir a janela dos céus sobre cada um aqui. Que o Senhor verdadeiramente venha cumprir a promessa da tua palavra, que diz que o Senhor nos daria os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, Pai. Em nome de Jesus, nós cremos na tua palavra, nós cremos em todas as tuas promessas, nós cremos que as almas generosas vão prosperar. Então prospera os teus filhos, Pai. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.